quando me disseram vamos à casa do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Falar de missões é algo extraordinário. E como a Miriam acabou de falar, né, que nós possamos não só viver um mês de missões, mas que nós possamos ser uma igreja missionária. Que nós possamos levar essa mensagem, né, que Jesus transforma na nossa família, na nossa casa, no nosso bairro, por onde nós passarmos. O meu texto base de hoje vai ser em João 3. São 21 versículos. Apesar de parecer um texto muito longo, vai ser uma breve reflexão, né? Se com 4 folhas no dia que eu preguei à noite eu fui rápido, imagine hoje que eu estou com uma só. Mas acredito que, por mais que seja breve, vou falar aquilo que Deus trouxe ao meu coração. E aquela epígrafezinha, não sei como se dá o nome correto, mas na minha Bíblia diz o encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês façam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel, não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Nicodemos era um fariseu, né, como está descrito no primeiro versículo. E ele era uma autoridade, né, um príncipe dos judeus, um mestre da lei. Quando você vai buscar para se alcançar, para ser esse mestre da lei, a gente vê que Nicodemos ele passou por várias fases de estudo até chegar nessa autoridade, né? Eles tinham que ter a Torá bem decorada na sua mente para poder ter esse respeito. E mesmo tendo isso, Nicodemos tinha dúvidas, Nicodemos tinha curiosidade, porque ele via Jesus operando milagres e como que pode, dentro de tudo que ele havia estudado, vir uma pessoa a operar milagres. E alguns, dentre desses outros príncipes, falavam que Jesus era uma pessoa endemoniada, Jesus era uma pessoa que era das trevas, ele não era uma pessoa que vinha de fato de Deus, porque eles achavam que isso tudo era loucura. E Nicodemos vai procurar Jesus durante a noite, como ele era uma figura pública, né, para não ser
condenado, para não ser envergonhado, ele vai procurar Jesus durante a noite para tentar entender. E ele, quando chega até Jesus, ele já chega para Jesus reconhecendo que ele é mestre. Ele reconhece a soberania do Senhor, ele tem uma reverência pelo Senhor. E ele vai dizer, né, que só da parte de Deus, Jesus pode realizar tudo o que ele faz. E mesmo tendo todo o conhecimento da lei, ele não conseguia compreender tudo que Jesus fazia. E uma das primeiras dúvidas que Nicodemos vai ter é como pode alguém nascer de novo? Talvez quem cresceu na igreja tenha tido essa dúvida, né? Quando a gente começa pequenininho, ouvir e nascer de novo, como que posso eu nascer de novo? E Jesus vai explicar para Nicodemos que é uma transformação espiritual, começando, né, pelo passar pelas águas, quando ele vai dizer que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o nascer da água seria a comparação com o batismo, né? O morrer para o mundo, o arrependimento. E quando nós nascemos do Espírito, é o momento que há a conversão de fato no nosso coração e nós passamos a viver de uma vida transformada. Não, se passar pelo batismo, né, o nascimento da água, não significa de fato que você está salvo ou você está de fato convertido, mas é o primeiro passo, que é o passo do arrependimento. E o nascer do Espírito, que vem pela fé, é o que começa o processo de transformação. E ainda assim, Nicodemos continua com dúvidas e ele vai perguntar no versículo 9 como pode ser isso, porque Jesus vai falar, né, sobre o nascer do Espírito e que o Espírito é como o vento e que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. E é uma comparação, né, com o Espírito Santo que age de forma sobrenatural e invisível, assim como o vento. Podemos sentir, mas não podemos ver. Quando abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, e ele pode fazer morada em nós, nós sentimos o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Apesar de não vermos, conseguimos reconhecer que é o Espírito Santo. E nos versículos 14 e 15, Jesus respondendo a Nicodemos, ele fala que da mesma maneira como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário para que o Filho do Homem seja levantado. É uma menção à crucificação de Cristo, né, que vai acontecer mais para frente. E por mais que Nicodemos soubesse e tivesse estudado que o Messias viria, ele ainda assim temia reconhecer a Deus, a sua soberania, temia entender o que estava acontecendo. E o versículo 16, que é o clássico, né? Podemos ler juntos o versículo 16? Todos juntos? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é quando Jesus Cristo, no versículo 16, apresenta a salvação pela fé no Filho de Deus para Nicodemos. E Deus vai terminar falando com Nicodemos. Aqui algumas pessoas falam sobre a conversão de Nicodemos, outras sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. De fato, não podemos, no capítulo 3, dizer que Nicodemos se converteu naquele momento. Mas ao decorrer da sua história, no capítulo 7, quando eles eram para ter buscado Jesus para a crucificação e não buscaram, né, eles voltaram sem ninguém, e aí foram perguntar por que eles não fizeram isso. E Nicodemos vai responder que, mediante a lei, eles não poderiam fazer aquilo sem nem ouvir a pessoa. Então, Nicodemos passa já a dar entendimento às pessoas que ele já havia conversado com Jesus, mas ainda assim não se expõe, ele só vai se expor no capítulo 19. E aqui foi plantada a semente de transformação no coração de Nicodemos. O que nós podemos aprender com Nicodemos nessa manhã é a humildade em buscar por Deus. Mesmo sendo uma autoridade, uma referência, ele ainda assim precisava de respostas espirituais. O novo nascimento é imprescindível. É necessário abandonar o velho eu,
morrer para o mundo, abandonar as velhas práticas. A salvação é pela fé. E a transformação é um processo. Não vai acontecer do dia para a noite, mas começa com um verdadeiro encontro com o Senhor. O encontro é o suficiente para deixar a sementinha plantada. Às vezes a gente quer transformar as pessoas do dia para a noite, mas isso não vai acontecer. Como a Miriam mostrou, né, a foto da Silvia. A Silvia, ela era conhecida como a bruxa da Cristolândia ali. Então, durante muitos anos, e tirar ela da rua não foi uma coisa do dia para a noite, né? Ela se tornou referência de transformação dentro da Cristolândia. E a transformação é isso, irmãos, é uma transformação gradual, né? E o Espírito Santo é que vai convencer para transformar. Nicodemos nos ensina que é possível ter a vida transformada, mesmo sendo o mais intelectual e religioso. Basta buscar Jesus de todo o coração, perdendo a sua vida para achá-lo em Cristo. A minha Bíblia ela foi escrita para adolescentes, e ela tem um trecho aqui que diz: será que existe um pouco de Nicodemos dentro de você? Quem nunca fez as mesmas perguntas de Nicodemos? Nascer de novo? Você quer dizer voltar para a barriga da minha mãe? Vida eterna, tipo viver para sempre? Não tem problema algum perguntar. Jesus disse a Nicodemos: aprofunde-se e você vai compreender. Verdades são ditas por meio de história. Conhecer Jesus vai mudar você de dentro para fora. E é isso que acontece com a transformação. E é essa transformação que a Junta de Missões quer levar às pessoas que não conhecem Jesus. Uma transformação espiritual que acontece de dentro para fora. Fui muito breve, mas, como eu falei, era apenas uma breve reflexão. É o que Deus colocou no meu coração. Eu tinha outro sermão preparado, mas ontem à noite Deus mudou o caminho todo. Acredito que falei o que Deus queria que eu falasse e que o que eu não falei, que possa ser completado no coração dos irmãos. Eu vou estar louvando. Peço aos irmãos também que prestem atenção na letra, que tem um pouco a ver. E logo após a palavra está com o pastor. Como pode um Deus sendo tão forte insistir em alguém que é tão fraco? Não dá pra entender. Sim, eu já tentei. Sua misericórdia não encontra explicação. E mesmo quando fraco eu sou, encontro forças em teu imenso amor. E quando eu falhei, nunca me julgou, e o seu poder se aperfeiçoou. Que Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito feito eu. Deus é esse, pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado e usa só para confundir aqueles que pensam que são.
fraco eu estou, encontro forças em seu imenso amor. E quando eu falhei, nunca me julgou, e o seu poder se aperfeiçoou. Que Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito feito eu. Que Deus é esse, pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado, e usa só pra confundir aqueles que pensam que são. E só me resta te adorar e dizer que tu és grande, tu és tão grande. Só o Senhor pra acreditar em alguém tão inconstante. Tu és tão grande. Só me resta te adorar e dizer que tu és grande. Tu és tão grande. Só o Senhor pra acreditar em alguém tão inconstante. Tu és tão grande. Que Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito feito eu. Que Deus é esse, pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado, e usa só pra confundir aqueles que pensam que são. E só me resta te adorar e dizer que tu és grande, tu és tão grande. Só o Senhor pra acreditar em alguém tão inconstante. Tu és tão grande. Amém.